Quais as vozes que estão governando a sua mente? É sobre isso que nós vamos falar nesse terceiro domingo de valor. Quais são as vozes que estão governando a sua mente? Por quê? Porque se nós deixarmos as vozes que estão dentro de nós ecoando, é elas que vão governando a nossa mente. Então aqui eu já vou começando dizendo para você, seja bem-vinda, mais um domingo de valor. Esse é o nosso terceiro domingo de valor. E se eu fosse você, eu te aconselho a olhar o primeiro, o segundo, para você ir numa sequência e entendendo, de fato, a sua real identidade e o seu real valor. Então, eu já quero começar aqui a dizer para você, as vozes que te governam hoje, elas não eram para fazer parte da sua vida. Por quê? Porque a voz que te define não é a voz do outro. Mas você tem permitido isso. E eu preciso te provar nessa live que essa voz que está dentro de você, ela não pode permanecer. Ok? Já digo para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu quero dar aqui para você que está assistindo de manhã, bom dia. Se você está assistindo pela parte da tarde, boa tarde. E se você que está na noite, tranquila, agora na sua casa, eu quero te dar uma boa noite, ok? Então hoje, como é o nosso terceiro domingo de valor, nós vamos entrar num terreno muito profundo. E já me fala aqui, da onde você é, o que você está achando dessas lives. Ela tem te ajudado de alguma forma? Eu vou esperar um pouquinho você entrar. Seja bem-vinda, Valesca, muito bem-vinda. Então, fique à vontade, nós estamos aqui hoje falando sobre as vozes que conduzem a sua mente, que governam a sua mente. E essa voz, ela não define quem é você. Por quê? Porque ela é a voz do outro. Ou seja, e eu preciso te provar isso, a voz que te define não é a voz do outro. E já fique à vontade para me dizer aí da onde você é, da onde que você está me ouvindo. Nós estamos aqui ao vivo e é um prazer estar aqui com você todo domingo, né? Nós estamos aqui às 9 da manhã, tirando aqui umas meia horinha do meu tempo. Para quê? Para ter esse bate-papo contigo, para trazer ciência para você de quem você é real e do seu valor, né? Então, não fique fora, fique aqui. Então, eu já quero começar dizendo para você que muitas das vezes, né, nós estamos vivendo em 2016, mas a nossa mente está lá atrás. Quem sabe vivendo em 2015, em 2001, em 2000, em 2019, em 2018, por fatos que você ouviu, viu e sentiu. E a tua mente começou a reprocessar essas informações relacionadas a lá atrás. E aí você estoura champanhe 2026, promete fazer tudo diferente, mas está presa aonde ouviu, viu e sentiu lá atrás. E aí a tua mente começa a fazer o quê? As vozes te começam a governar você. E aí você não tem controle, a não ser obedecer o que essa voz diz, né? Mas a mente, ela não sabe essa diferença. E eu quero dizer isso para você. A mente não tem passado e futuro, ou seja, mesmo tendo acontecido lá atrás, ela se faz presente. Então não adianta você estourar champanhe, fazer promessa
e continuar no mesmo lugar, dando vozes, né? Dando vozes ao que você tá, dando razão ao que você tá ouvindo, né? Então, quem sabe, né? A tua mente está presa a vozes de pessoas que já nem fazem mais parte da sua vida, mas as críticas delas continuam aí dentro de você, ecoando, como se fosse agora, presente. Então, o peso da voz do outro, dependendo de quem foi, é um peso, é muito importante. Bom dia, Maica querida, seja bem-vinda. Já envia aí essa live, ó, pega o aviãozinho, ó, envia para quem você acha que merece ouvir, para quem você entende, aquela tua amiga que tá trancada, quem sabe no quarto, achando que a voz que tá governando ela, tá paralisando ela, e ela precisa ouvir essa live. Ela precisa saber, né, que ela tem um valor e que ela tem uma identidade que precisa ser resgatada de dentro dela. E quem vai fazer isso por ela não é o outro, é ela mesma. E é por isso que nós estamos aqui, né? Eu estou liberando do meu tempo precioso, uns 30 minutos, no domingo. Para quê? Para chegar até você, para trazer sobre você algo poderoso que está dentro de você mesma, ok? Então, por muito tempo, eu me dediquei ouvindo essas vozes. Sim, me dediquei. Por quê? Porque cada vez que eu pensava, né? Um dia o professor falou que eu era burra. E eu pensava que era. Então, eu me dedicava como? Dando atenção àquilo. Eu não saía do lugar. Eu acreditei que eu era burra. Então, o que você tem acreditado, né? Quais foram as vozes que você ouviu lá no passado que até hoje ela conduz a tua mente, ela conduz a tua história? E não é sobre a voz do outro que eu quero dizer para você, é sobre a tua, é sobre a de Deus, sobre a tua vida. Evelyn, seja bem-vinda! Bem-vinda, querida! Então, eu quero dizer para você que está aqui nesse dia, nesse domingo de valor, quais são as vozes que governam a tua mente? Quais são as vozes que governam a tua mente? Muito obrigada, Evelyn. Começou a me seguir agora. Seja bem-vinda. Né? Da onde você é, Evelyn? Fala um pouquinho. Fala um pouquinho da experiência que vocês que já estão aqui na live. Existe dentro de nós uma voz que não é de nós mesmos? Ou tem vozes aí dentro de você que te definem até hoje? Eu expliquei no primeiro momento que a gente já está em 2026, mas as vozes que definem a gente, tá dentro da nossa mente, ela vem lá de trás. Quem sabe de 2000, 2019, 2015, em algum momento da tua vida. Então, o peso dessas vozes, dependendo de quem foi, ela traz sim prejuízos para nossas vidas, né? Então, é uma introjeção. O que é isso? Essas introjeções, muitas das vezes, é a voz interna. Aquela voz que você ouviu de que você era burra, de que você era feia, ou você não era suficiente. E, na verdade, a voz de um pai, de uma mãe, de um ex-marido, ou de um chefe, quem sabe, você engoliu e colocou isso como uma verdade dentro de você. E aí, para tirar, é um pouco complicado, porque eu passei anos da minha vida acreditando que o professor que disse que eu era burra burra mesmo. Eu sempre conto essas histórias nas palestras que eu vou dar. Então, qual é a voz que você está acreditando que está governando a sua mente? Quem sabe
é de um pai que não foi presente. Quem sabe é de uma mãe que foi também muito ausente. Quem sabe é de um ex-marido que deveria amar e desprezou, abandonou, esculachou, como diz lá no Rio de Janeiro. Então, por muito tempo, eu acreditei sim que eu era uma pessoa burra. Agora você pode dizer uma coisa para mim. Você já passou por isso? Alguém já falou algo para você e você acreditou? Eu acreditava que eu era burra, porque o professor falava, ou seja, ele era uma figura de autoridade sobre a minha vida. Então, como ele liberou essa palavra, plena sala de aula, todo mundo ficou rindo de mim. Mas olha, para mim foi traumático. Detalhe, eu já era grande. Ou seja, o impacto emocional daquela palavra gravou na minha mente. Então, eu fui começando a ser conduzida por aquela voz. Quando eu tentava avançar, a voz dizia, você é burra, e eu parava. Então, muitas das pessoas estão procrastinando, sabe o que é isso? Paralisada, deixando de fazer algo por conta, ou se sente insegura, ou se sente incompetente, porque um dia ouviu de alguém. E elas não avançam pelo medo das críticas. E aí não é preguiça, é muitas das vezes comparado com preguiça. Ok? Seja bem-vindo, Antônio, tudo bem? Então, olha só, eu quero dizer para você quais são as vozes que estão governando a sua mente e que você nem se percebe, mas está sendo conduzida por essas vozes. Por quê? Porque eu passei anos e eu não entendia o porquê que eu não avançava. Mas todas as vezes que eu ouvia a palavra burra, me remetia lá ao momento do professor. Mas olha, como a gente está aqui trabalhando sobre terapia, a base da Bíblia e a cura emocional, e é disso que a gente está falando, baseado na Bíblia, sobre a sua identidade e sobre o seu real valor. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber do teu potencial, porque ele está dentro de você. O meu Criador e o seu Criador, que é o mesmo, é Deus. Ele nos fez de uma forma extraordinária. Ele nos fez de uma forma tão poderosa. Jesus, ele não faz projetos. Deus não faz projetos ruins. Não. Se eu e você estamos aqui, é porque ele fez um projeto extraordinário. E eu e você precisamos entender quem nós somos e o valor que nós temos, né? Ora, eu quero dizer para você que essa verdade que silencia precisa ser silenciada, né? A verdade de Deus com a mentira do que você ouviu. Lá em Isaías, no capítulo 54, versículo 17, vai dizer que toda arma forjada contra ti não prosperará. E toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu as condenarás. Sabe, condenar, rejeitar essas vozes. E se alguém disse que você não tem valor, essa língua está em juízo contra você e você precisa desautorizá-la. E você tem esse poder. Quem te deu? O teu Criador. Quando eu entendi isso, foi libertador para mim. Eu falei, gente, como assim? Esse professor disse que eu sou burra, mas o meu Criador disse que me fez de uma forma extraordinária. E aí eu preciso olhar com isso, eu preciso acreditar no meu Criador e não nas outras vozes. Entende? Então, como exemplo aqui, nós temos na Bíblia Gideão. Essa história se encontra lá em Juízes. Juízes do capítulo 6, ok? Quem quiser depois procurar e se aprofundar mais, pode procurar. Porque a Bíblia é o nosso manual, ok? Você querendo ou não, querido Jesus, Deus, ele nos fez e nos deixou um manual. Qual manual? A Bíblia. Tudo que nós precisamos está lá. Qual caminho você precisa seguir? Está lá. Então,
é com você. Olha, e esse tempo que a gente está tirando aqui, gente, é algo tão precioso, que se eu fosse você, eu chamava os meus amigos, a minha família para ouvir isso. Isso é libertador. Isso que eu estou fazendo aqui é libertador. Não é qualquer um que está fazendo isso. Domingo, às 9 horas da manhã, tirar o meu tempo para estar aqui, falando para você que você tem uma identidade e que você tem valor. Olha, há quanto tempo você espera para ouvir isso? Que você tem valor. E eu estou dizendo aqui, você tem valor. Então, Deus não te chama como você se sente. Ele te chama como Ele te criou. E como Ele te criou? De forma extraordinária. De forma extraordinária. Obrigada, Maica. Mandou para 50 pessoas. Envie, chame seus amigos. Vem para cá, vem para live. Tira elas do quarto. Quem sabe hoje a tua amiga está desmotivada no quarto, achando que não tem valor, achando que as vozes que ela ouviu em algum dia paralisaram ela e ela não sabe. E é por esse motivo que ela está trancada no quarto. Achando que não tem valor, achando que não tem mais esperança para ela. Porque essas vozes, elas nos paralisam, de verdade. A voz que você ouve não te define. A voz que você ouve não te define. Então tu precisa dizer isso para você. Como exercício diário. A voz que você ouve não te define. A Maica está dizendo, eu já passei por isso também. E quem não passou? E quem não passou? Só que quando a gente entende, né? Incompetente, olha isso. Eu acredito, Maica, que por muito tempo você passou a sua vida achando que você era incompetente. Começa e não termina. Olha isso. Então, se eu percebi que essa voz é uma voz interna, é de alguém que falou com autoridade para mim, e eu seguro essa voz, de fato, eu não avanço. Por quê? Porque eu acredito que eu sou incompetente, né? Começa e não termina. Por que não termina? Porque eu sou incompetente, como é que eu vou terminar? Né? Tantas máscaras que colocaram em você. Exato, Maica. Mas aí agora quando você tem ciência de quem você é, da sua identidade, de quem te fez, o valor que você tem, essas máscaras, elas caem por terra. Por quê? Porque você arranca elas com autoridade. Você arranca ela e diz, olha, você não faz mais parte da minha vida. Vânia é simples assim, com autoridade. Se eu acreditar que não faz mais parte da minha vida, não faz mais parte da minha vida. Agora, lógico, tem pessoas que não conseguem sozinha. E aí é necessário pedir ajuda de um profissional, né? Então, a voz de Deus sempre traz uma identidade maior do que você entendeu, do que o mundo te deu, do que a pessoa que te falou, seja ela quem foi, papai, mamãe, vovô, titio, autoridade de escola, de pastor. Então, você precisa ficar com a voz de Deus, do teu Criador, o que Ele pensa de você. Faz sentido para você isso tudo que eu estou falando aqui? Porque você precisa, sabe, desconstruir uma culpa. Muitas das vezes a voz do outro gera em nós uma culpa paralisante. Foi disso que a Maica falou aqui. Ok? Olha, de que ela não era crente de verdade. Quem somos nós para dizer que o outro é crente ou não? Olha isso, gente. Então, isso que a Maica está falando obrigada, Maica, por me lembrar. Então, olha, 10% é essa voz que você está ouvindo.
90% você tem uma chance de fazer diferente. Quem decide fazer diferente? Quem decide sair diferente? Então, como sair desse lugar? Trazendo clareza, ciência de quem você é, né? Trazendo, né, essa confiança dentro de você, porque você acaba terceirizando essa voz que deveria ser sua, ou seja, eu sou competente, mas não, você deixou que o outro dissesse que você era incompetente e você prefere acreditar na voz do outro do que na sua. Então, Elaine, seja bem-vinda. Então, querida, eu quero te convidar nessa manhã. Qual é a voz que está comandando a sua mente? Qual é a voz que está comandando a sua mente? É a voz do outro que não te define. Você precisa desconstruir essa culpa e essa autocrítica que está dentro de você. E isso te paralisa. Isso te paralisa. Você não dá um passo para frente. Por quê? Porque alguém colocou em você um limite. Um limite. Você está limitada. Você começa, não termina. Ou se vai fazer algo, a voz já diz, não faz, porque você não é competente para isso. Você não tem valor. Qual é a voz que está dentro de você? Eu quero ouvir um pouquinho vocês aí que estão entrando agora, se está fazendo sentido para você. Se em algum momento você ouviu algo que paralisou a tua vida até hoje. E eu te explico. Por que até hoje? Porque a mente não sabe a diferença da realidade para o pensamento e nem do passado para o futuro. Essa voz que você ouviu, ela está congelada dentro de você e te paralisou. E por isso que você não consegue avançar. Então a gente está aqui, baseado, terapia, Bíblia e cura das emoções. E aí agora, Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, vai dizer, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ô, querida, tu precisa estar nele. Ah, Vânia, mas minha religião não é essa. Ou, não é sobre religião, é sobre teu Criador. É sobre um Deus que fez os céus e a terra, e eu e você, de uma forma tão extraordinária. É simples. Agora, se ele, Deus, é o teu juiz, ele não te condena. Por que você permite que a opinião do outro, a opinião das outras pessoas, condene e te isolem a tristeza? A Maica está dizendo, pensar que os outros pensam isso, aí paralisa mais ainda. Exatamente. Eu fico dizendo que o outro está pensando sem o outro estar pensando, gente. Isso é loucura demais. É loucura. Ah, eu não vou para academia porque o que vão falar de mim? Ou todo mundo que está indo para academia está indo para malhar. Eu, pelo menos, foco lá no que eu tenho que fazer. Eu não vou para lá para ver se fulana tá lindona, se a outra tá obesa. Não, eu vou porque eu tenho um foco. Eu nem gostava de academia, mas nem tudo que a gente não gosta, a gente tem que fazer, né, gente? Claro, eu fui para academia porque é necessário para minha saúde. Então, você precisa fazer aquilo que é necessário para você, tá? Ah, eu não gosto de beber água. É necessário beber água. Ah, eu não gosto enfim, tantas coisas a gente não gosta, mas é necessário fazer. Por quê?
porque a gente se ama, porque a gente tem uma identidade e porque a gente tem um valor. E se logo eu tenho valor, eu preciso ter cuidado de mim. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso me amar. Eu preciso falar palavras de amor para mim mesma. Por quê? Porque senão o outro vai falar só que eu sou burra, que eu não valo nada. Entende o que eu estou dizendo? E aí, isso sim que nos paralisa. Então, queridos, nesta manhã de domingo, terceiro domingo de valor, eu quero aqui deixar a minha gratidão a Deus por você que entrou aqui. Mas eu quero saber de você, quais são as vozes que têm te paralisado? O que você tem deixado o outro falar para você que não deixou você seguir? Quem sabe você estagnou no lugar. Se sentou numa cadeira de vítima sofredora, em vez de ser protagonista da sua história. E eu quero te convidar nessa manhã a sair desse lugar que te paralisa, a desconstruir essas vozes que estão dentro de você, que te paralisa. Eu não sei o que você ouviu, mas eu quero dizer para você que tem saída para você. Tem saída para você. E agora eu quero aqui estar fazendo uma oração por você. Eu quero orar por você, se você se permitir. Eu quero orar por você. Por quê? Porque é necessário você quebrar de dentro de você. Lembra? O Senhor já te deu autoridade para isso. Ele nos deu autoridade. Sabe, palavras de maldição eu recebo ou não para minha vida. Eu recebo ou não. Por quê? Porque eu posso receber como eu recebi, né? Esse título de burra que nem era para mim, nem foi meu Deus que me deu. E aí, eu peguei para mim. Mas um dia eu tive ciência, clareza de quem eu era. Eu arranquei isso de mim. Eu arranco isso da minha versão. Não existe essa palavra burra, porque meu Criador não fez eu com essas características. Então é isso que você tem que fazer, com muita autoridade e ousadia. Vânia, eu não sei fazer isso. Não tem problema. Não tem problema. Vai buscar ajuda se você não sabe fazer sozinha. Se você não sabe sozinha, vai buscar ajuda. Só não fica aí nessa cadeira onde não te cabe, de vítima sofredora. Você não foi criada para ficar nesse lugar, querida. Querido. Ok? Então, bora orar comigo aqui, olha. Bora orar. Vânia, o que é orar? Orar é conversar com o nosso Criador. É chegar diante dele e colocar agora, sabe? Cada mulher que está aqui comigo nessa live, sabe? Ordenando que toda palavra de maldição, que todo rótulo de insuficiência, de incapacidade, de rejeitada, que caia por terra. Que o Senhor pode te limpar, limpar a tua mente, limpar os teus ouvidos espirituais de toda palavra que você ouviu, que toda palavra contra você não vai prevalecer. E que esse sussurro que fica dentro de você, dizendo que você não é suficiente, que você não é amada. Eu quero dizer para você nessa manhã que a Bíblia vai dizer que você é amada, que você tem valor. E que muitas das vezes a voz do passado emudecem diante da tua verdade. A tua verdade não é o que os outros dizem. A tua verdade é o que Deus diz que você é. E você precisa acreditar nisso. Se você não acreditar nisso, você vai viver escrava de mentes aonde estão presas a vozes que o outro falou. Então, e eu estou aqui para segurar na tua mão. Então, Pai, em nome de Jesus,
cada mulher, cada homem que está aqui presente nessa live. Que o Senhor venha dar autoridade para eles, Senhor. Que eles venham, Senhor amado, ter capacidade de arrancar toda a palavra que eles ouviram. Senhor, essas vozes que ficam sussurrando, conduzindo, Senhor amado, a mente dele a caminhos que você não está, Pai. Dê a eles, Pai, capacidade de entender quem o Senhor é, para que eles venham saber a real identidade deles. Para que eles venham saber, Senhor, o valor que eles têm. Que o Senhor tem, sim, uma identidade de plenitude, de uma vida plena para cada um. Basta que eles acreditem, porque a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Oh Deus, eu creio quem tu és e eu amo o Senhor por isso. Muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui. Então, olha só, gente, é simples. Falar com Deus é como se fosse falar com uma amiga, a melhor amiga, o melhor amigo, ok? Então, mas Vânia, às vezes a gente tem essa liberdade de falar com o outro e não tem a liberdade de falar com Deus, é simples. Eu amo falar com meu Deus, ok? Eu amo. Então eu queria ouvir um pouquinho das experiências. Alguém tem uma experiência para contar aí? De vozes que ouviu em algum momento da vida e isso paralisou. A Maica já falou. A Maica falou ali, olha, eu ouvi uma voz que eu era incompetente e eu começava as coisas e não terminava. E como você venceu, Maica? Você pode explicar pra gente um pouquinho? Como é que você venceu essa transição aí, dessa incapacidade para capacidade? Porque eu conheço você e eu sei que você é uma pessoa muito capaz. Mônica, seja bem-vinda. Nós estamos falando sobre as vozes do outro não definem quem você é. Olha só, olha aí, gente, que a Maica tá trocando de experiência com a gente. Primeiro, ela escolheu se capacitar. Ela precisou entender que ela precisava se capacitar, assim como eu. Oi, Mônica! Que saudade! Seja bem-vinda, querida. Nós estamos falando de vozes que conduzem a sua mente e que não definem quem é você. A base da Bíblia. Junto, terapia, Bíblia e cura das emoções. Seja bem-vinda. Então, olha, busquei meus pontos fortes. Isso é uma boa. Quem você é, estado atual, e quem você quer se tornar, futuro. Olha, faz uma análise. Aonde você está, o que essas vozes já te paralisaram e decida, não vai mais paralisar a minha vida. Quando eu entendi que eu não era burra, gente, eu subi muitos degraus. Eu também fui me capacitar, Não, e cada vez que a voz vinha, eu calava a voz dentro de mim. Diminuía a voz, olha que a Maica está dizendo, diminui a voz. A voz está dizendo que tu é burra, baixa o volume, bim, 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 até sumir. Nós temos essa capacidade. Então, e eu quero fazer um convite para você. Eu quero primeiro que você me diga, você já teve essa experiência com vozes que você ouviu e que te paralisou em algum momento? Bom dia! Ó, entrou uma nutria aí. Seja bem-vinda. Ju, seja bem-vinda, tá? Então, buscando o reconhecimento sempre. Olha, gente, é muito perigoso quando a gente fica dando, né, esse ênfase nessas vozes, aonde nós vamos ser paralisadas. Porque a gente vai buscar sempre a aprovação do outro. É como
é como um cachorrinho numa coleira. Ela só vai aonde o dono diz, olha, tem limite para você. Então, até quando você vai viver de uma forma limitada com a voz que não te define? Olha o que a Maica tá dizendo. Essa roupa não combina com você. Essa maquiagem que tá forte, você não é borboleta. Ou seja, as pessoas sempre vão criticar você fazendo, as pessoas vão criticar você não fazendo. Ou seja, se você achou que a tua maquiagem tá perfeita, o outro tem que aceitar porque dói menos. Ô, Vânia, é assim mesmo? É. Hoje eu coloco-me numa cadeira onde eu sou a protagonista da minha história. Se eu me amo e eu me valorizo, o outro precisa fazer da mesma forma. Caso contrário, tchau. Entende o que eu estou dizendo? Porque eu não deixo mais as minhas emoções na mão dos outros. Ô querido, quando você entende a tua real identidade e o teu real valor, é muito maravilhoso. Porque você fica fortalecida. Primeiro porque a palavra te dá esse respaldo. Hein? A gente falou aqui, ó, porque Gideão, ele se achava, né, o menor, o mais pobre, o mais fraco. Ou seja, uma voz da sua realidade era do seu passado. Mas o anjo chega diante dele e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Olha, Gideão está se vendo como pobre, fraco, como incompetente. E Deus está olhando para ele como um homem valente. Eu quero dizer para você que Deus não te vê como você se vê. Mas as pessoas te vê como você se vê. Sabia? Seja bem-vinda, Joyce. Então, como você tem se visto? Olha para você. Olha para você diante do espelho e veja o que você vê em você. Paty, seja bem-vinda, querida. Olha, as pessoas estão começando a chegar agora, tá, gente? Então, para quem está chegando agora, gente, a gente está falando sobre quais são as vozes que governam a sua mente. A voz que te define não é a do outro. Porque se nós deixarmos que as vozes dos outros nos definam, elas nos paralisam. E é disso que a gente está falando aqui, né, Maica? A voz do outro já te paralisou em algum momento? Qual foi a voz? Gente, já que tem mais gente aí, compartilha comigo. Qual foi a voz que você ouviu que mais te marcou? Que ela vem lá do passado e se faz presente. A gente falou aqui que a gente está em 2026, a gente estourou a champanhe, prometeu, agora vai ser diferente, com todo aquele gás. E quando a gente menos percebeu, a gente já está no dia 18, mas parece que eu estou ainda em 1970. Quem sabe? 80, 90, 2000. Entende? Então, as vozes nos paralisam. Mas quem dá essa legalidade para elas nos paralisar somos nós. Por quê? Porque a gente não sabe o nosso valor e não sabe a nossa identidade. Entende? E é por isso essas lives todo domingo às 9 da manhã. Se eu fosse você, colocava no seu calendário, não ficaria de fora. Por quê? Porque isso é ouro que eu tô dando para vocês. Porque hoje eu sei quem eu sou e eu sei a minha real identidade. Eu só posso passar para vocês aquilo que agora eu tenho autoridade para falar.
Eu já estive nesse lugar de vozes que me paralisaram há muito tempo. Eu não sou a burra que o professor falou. Eu sou a inteligente que Deus criou. Olha como é fácil trocar, gente. Então, compartilha comigo aqui. Qual foi a voz? Tu diz a voz que tu ouviu e eu digo a voz que Deus quer que você ouça. Bora fazer esse trocadilho aqui, que vai ficar legal. Oi, Valesca! Linda! Sim, minha pastora, é ouro para nossas vidas. É muito difícil até para falar. Mas fala uma palavra. Burra, Pati, burra, você não é capaz. Você vai dizer, eu sou inteligente, porque Deus disse que eu sou capaz. Você vai fazer esse exercício por 30 dias e depois tu vai me dizer aqui o que aconteceu na tua vida. Todo dia tu vai dizer, eu sou capaz, porque Deus disse que eu sou capaz. Eu sou inteligente. Troque a burra por inteligente. Por quê? Porque você é inteligente. Eu quero ouvir de cada uma de vocês. Qual foi a voz que você ouviu que te paralisou? Eu já disse aqui, ó. Eu não tenho vergonha de dizer. O meu passado não me define. O meu passado não me condena. Ele me serviu de experiência para saber quem eu sou hoje. É muito, muito, muito. Então, para você que recebeu uma palavra de burra, troque ela por inteligente. Eu sou inteligente. Vá diante do espelho, faça a pose da Mulher Maravilha, olhe para o espelho, coloque um sorriso no rosto e diga, eu sou inteligente. Você vai ver algo mudando dentro de você, algo saindo de dentro de você e entrando com uma força. A palavra burra saindo e você tomando posse de que você é inteligente. Eu sei que sou capaz, mas algo trava. E como se não pensar de mim, eu sei que sou capaz, mas algo me trava e me coloca dúvidas. Que será que sou capaz mesmo? Olha, Valesca, assim como você se vê, a outra pessoa te vê. Então, olha, se você está dizendo que a dúvida de que você não é capaz, você tem que confirmar isso com clareza para você. O que está te travando? E a saída está dentro de nós. Então, é possível que palavras que você ouviu que te diminuíram em algum momento da tua vida. E a mente, ela guarda tudo que a gente passou desde a nossa infância. E o medo te paralisa. Exatamente. Só que tem pessoas que precisam passar, Valesca, por processo terapêutico. Com um profissional adequado que vai trabalhar a raiz dessas emoções, tá? E de fato, então quais são essas vozes? Valesca, presta atenção nas vozes que você está ouvindo, cala elas e coloca o contrário. Por exemplo, eu não sou capaz, troca, eu sou capaz. Isso é exercício, tá? É até se tornar. E aí você vai percebendo o que você vai fazendo, aonde você vai percebendo, caramba, eu sou capaz mesmo. Eu sou capaz. E como a Maica tá falando, e celebrar, tá? Celebrar os pequenos avanços. Yes! Olha, eu faço isso. Cada vez que eu termino um treino na academia, eu, yes! Terminei, mais um. E eu vou lá com a menina da recepção. Yes, tá pago. Por quê? Porque eu já tô me preparando e comemorando. Naquele dia, Deus me fez vencer. Ok? E toda a honra, toda a glória é para o nosso Deus. Então aqui, os domingos pela manhã, às 9 da manhã, muitas fichas vão cair para vocês. Ok? Então é exercício. Mente é treino. Assim como você vai para academia treinar, a tua mente precisa ser treinada. E eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês estão treinando a mente de vocês para ser paralisada. Como assim, Vânia? Quando você acredita que você não é capaz.
Todos os dias você manda uma informação para sua mente dizendo que você não é capaz. E o que acontece? Você não é capaz mesmo. Ah, ó, a Mônica está dizendo, se o medo tenta paralisar. Ou vai mesmo com medo. Quando o medo tentar te paralisar, vença ele. Com o quê? Com a coragem. Deixa ele pequenininho dentro de você. Ô Vânia, eu não sei fazer isso. Eu não sei como fazer isso. Ou seja, quando você aprende a trabalhar com a sua mente em teu favor, fica mais fácil. A Maica está dizendo aqui, ó. Hoje eu já ouço o que falo, os meus treinos quando vem e o que me diminui. Ó, eu também. Eu também. Sabe o que é isso? É conhecer quem você é. Então, quando vem uma voz tentando me diminuir de burra, opa, não. Eu sou inteligente. Eu sou incapaz. Não. Não, de forma alguma. Eu sou muito capaz. Então, é você que vai trabalhando a sua mente para ir te conduzindo para caminhos que você quer chegar. Caso contrário, essa pessoa vai te paralisar. Entende? Treina a tua mente até você se tornar, tirando toda a mentira de dentro de você. Toda mentira de dentro de você precisa sair, ok? Então, é um perigo quando o rótulo dessa pessoa, das palavras que você ouviu, você acredita e aceita. Então, você precisa parar de viver com essas vozes que estão te conduzindo, porque isso te torna uma personagem de um rótulo que criaram em você. Olha aí, entrou o amor da minha vida, o homem que me ama, que cuida de mim. E tá aí, ó. Então, eu falei que um dia eu vou falar do meu testemunho aqui, que é forte demais. É um dia. Fiquem por aqui comigo, não saiam não, né? E eu já vou encerrando porque a live era pra demorar meia hora, já tá indo pra 1 hora, gente, já vai terminar. Então, olha, ficou tão gostoso, né? A Maica tá dizendo, merecemos ser felizes, não é sobre o que falta, é sobre o que já temos. Isso aí, é sobre o que você acredita que você já tem. Olha, é com o que tu já tem. Começa a praticar a gratidão. Quanto mais você pratica a gratidão, mais você atrai o favor de Deus. Então, mulher, o que é que eu quero falar para você aqui? O que é que eu quero te convidar? Eu sei que silenciar vozes de anos, isso não acontece apenas em 30 minutos e 1 hora de uma live. Existe processo e muitas das vezes essas vozes precisam ser caladas e bloqueadas no profundo das suas emoções, que te impede de prosperar, que te impede de ser feliz, de você se sentir segura, sabia? Eu quero te convidar para um processo terapêutico estruturado, que é o meu trabalho. Eu trabalho como terapeuta e eu quero pegar na tua mão. Para quê? Para que você venha trazer de dentro de você essa ciência, né, de que você é uma mulher forte, linda, poderosa, criatura de um Deus que não erra. Então, para quê? Para que a gente venha desconstruir todas essas mentiras e resgatar a sua verdadeira identidade e o seu real valor. Então, eu quero te convidar e eu quero junta com você, segurando na tua mão, né? Para que você vá para um lugar aonde é diferente desse que te colocaram, com essas vozes que te paralisam. Então, se você está cansada de ser definida pelo que os outros dizem, chegou a hora de você começar a ser definida pelo que Deus diz para você. E se você tem interesse
em passar um processo terapêutico comigo, me chama lá no link da bio, né? Digitando a palavra identidade no meu direct. Ou então me chamando no meu WhatsApp, que tá lá também, na minha link da bio, pra gente começar uma restauração a partir da sua decisão. Não fique nesse lugar aonde o outro te colocou. Existe todo domingo, às 9 horas da manhã, nós vamos estar aqui. Olha, a Valesca, obrigada, Valesca. Precisava dessa palavra. Faça esse exercício por 30 dias e você vai me dizer o que está acontecendo dentro de você. Pega essa voz que você ouviu, que te paralisa, e trabalha nela, trocando ela. Se você era burra, coloca que é inteligente, ok? Então, eu quero aqui dizer o meu muito obrigado. E para você que quer ser livre dessas vozes e não sabe como, chama lá no link da bio e digite identidade. E eu vou estar segurando na tua mão num processo de transformação para que juntas nós venhamos sair desse lugar aonde colocaram você através das vozes e aonde você vai sair através de outras vozes. Qual voz? A voz que você vai subir de nível, não a que vai fazer você descer, ok? Meu muito obrigado. Era pra gente ficar aqui umas meia horinha, mas a live foi tão saborosa que a gente chegou aqui a quase uma hora. Eu aconselho você que chegou agora a não perder nada. Assista a live. Você vai ver muitas chaves virando dentro de você. É uma cura de dentro para fora, como disse a Valesca. E é disso que eu tô te falando. As vozes do outro não têm poder sobre você, a não ser que você deixe. As vozes que você ouviu não definem quem é você. Tchau, tchau. Até domingo que vem. Eu espero você aqui. Já convida suas amigas, passa o aviãozinho para elas e diga: querida, às 9 da manhã tem algo precioso sendo falado no Instagram. Terapia, Bíblia e cura emocional. Ok? Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.